Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar, né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar, né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer, né? E quase conseguiram desestabilizar, né? Porque eles deram, o que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo, que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samantha. E ela falou para mim: Daniel, eu quero muito sair do satanismo, eu quero muito sair, mas eles vão me matar, eles falaram que vão me matar. Eu falei: não, imagina, Samantha, besteira, pega um táxi, vem até aqui, fica em casa, né? Tá tudo bem, vai ficar bem, né? E ela começou a ficar em desespero, né? Não, porque eles vão matar, saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo, né? Não sei se ela deixou cair alguma coisa, ou se o telefone caiu, sei que silêncio na linha, não tinha Bina, eu não tinha como retornar para ela, né? E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. 6 horas da manhã, liga em casa. Eu pensei, deve ser ela. Mas era aquele Zódico de novo. Incomodou muito esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, o que tinham feito com ela, que ela estava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone, e Deus falou para mim: não faça isso, né? Eu quero que você diga para ele, né, XYZ. E eu falei que Deus mandou dizer. Eu falei: olha, ou você se arrepende, ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo, que é nada, o cara me xingou um monte, tá, né? Aí eu falei: pô, o cara nem aí, meu. Eu falei que Deus vai matar ele, o cara me xinga, né? Aí desliguei, né? E ele me deu o dia e hora que eu me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? E foi passando os dias, foi passando o tempo, né? E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, né, que eram da igreja: ô galera, eu posso dormir na sua casa hoje, de hoje para amanhã, né? Aí por quê? Ah, porque o satanista está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né, aí eles não vão me achar aqui. Não, você não saia daí, vai que eu te rastreio até minha casa. Fica aí, estarei orando por você. Falei: caramba. Amigo, hein? É, muito amigo. Pois é, né? Aí eu falei: caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera para vir em casa. E quando você fala para crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Falei: galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa, tal. Foi engraçado, mas é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que da quarta-feira? É, porque o satanismo diz que vai me matar aqui. Mas se vier que tá mó galera aqui comendo pizza, mas eles não vão, não vai ter uma chacina, entendeu? Né? Eles não vão fazer isso também. Não, então a gente vamos estar orando por você. Então ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi assim que eu tenho que depender de Deus. Né? Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado. Minha esposa tem na Missão Antioquia, onde ele morava, Vale da Bênção, tem uma igreja perto, dá para ir a pé, a Missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto, eu fiquei olhando para ele: agora, o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Eu falei: estamos na igreja, estamos protegindo aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos para casa a pé, né? Era uma caminhadinha, rua de terra ainda, agora asfaltaram, tá bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade, como se atravessasse um portal, muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentiu a mesma coisa. Eu falei: Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim: olha, Daniel, tá tudo bem, Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí eu falei: Senhor, ok, tá, mas sem querer, né, ser chato, mas eu preciso ver. Porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar, eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, ele permitiu, né? E, enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí eu pude contemplar muitos anos à volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei: ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? Os satanistas? Os satanistas, os dois. O Zórdico e o Taulês. Esses dois incomodavam muito.
E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar, não vão mais te incomodar. Né, o Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então, eu falei, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Esse negócio, será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa da minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né, que é voz de Deus, que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir, né? É um processo, viu? É um processo. E, ok, quando foi 1h30 da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu, trabalhava no departamento de trânsito, né, de polícia, e falei para ele, né, se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro, vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles, sei onde eles moram, sei o carro que eles usam, né, e tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né. Ele então foi pesquisar, falou, te ligo daqui a pouco, me ligou de volta e falou, olha, aconteceu, né, 2 homens realmente morreram, um carro importado, o airbag não funcionou, estavam sem cinto, morte instantânea para os dois, né. Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria, né. Eu falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça, tirou um peso da minha cabeça ali. Então essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. Na forma clássica do que a gente tem uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz? O que que é? Eu vi formas humanoides emanando muita luz, né? E eu consegui contemplar no braço, isso me chamou muita atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né? Que vinha até em cima. Né? Foi o que eu consegui reter de informação, porque eu chorei muito, então embaçou minha visão, né? Eu não vi direito. Mas foi uma experiência que marcou minha existência, e a partir dali eu nunca mais duvidei de Deus. E ninguém mais te encheu o saco depois disso da Irmandade ou ainda continuou? Não, acabou. Acabou, eles desistiram. Então eu vou mandar um recado pra você. Você pode ser satanista, mas se você não usar cinto, você morre, né? Agora, se você tiver sob o poder de Deus, não, também não vou falar pro cara não usar cinto, né? Usa cinto também, mesmo que você acredite em Deus, não custa, né? A gente é imprudente. Aí é imprudente, então tá vendo. Vamos falar sobre rastros químicos. Rastros químicos são diferentes de ondas de condensação, né? de rastros de condensação. Então, quando o avião está em alta altitude, né, o ar da turbina está quente, vai condensar e forma aquelas trilhas de condensação. Já vi isso. Né? Isso é o normal. Agora, acontece que tem os rastros químicos, é uma substância química que ninguém sabe o que é. Né? Inclusive tem fotos, vocês podem procurar na internet aí, tem fotos de dentro da aeronave, tem aeronave pulverizando, você vai ver céus assim completamente, tudo quadriculado, os aviões produzindo verdadeiras nuvens artificiais. Uma coisa curiosa, você nunca vai encontrar um piloto falando sobre isso, dizendo o que ele está pulverizando, né? E tem muita gente, tem gente que abastece o avião, que coloca o produto químico, tem pessoas que no controle de voo, né? Ninguém fala nada. Aí você vai pensar, poxa, então eles estão ganhando muito bem. Não é o dinheiro, é o medo. Porque se eles falarem, a família deles vai morrer. Eles acabam com a família. Então isso mantém o sigilo. E eles estão pulverizando, né, óxido de alumínio e também cloreto de bário, óxido de alumínio e cloreto de bário, especialmente o óxido de alumínio. O óxido de alumínio faz com que essas ondas HAARP, que é uma arma americana, ondas HAARP, né? HAARP. Essas ondas HAARP, elas não são só os Estados Unidos que têm essa geoengenharia de combate, né? Para uso militar. A Rússia também tem, né? A China também tem. Então, quando você dispara essas ondas, né, na nossa atmosfera, vai bater na ionosfera, como ela está carregada do óxido de alumínio, vai facilitar a refração de volta para a Terra.
né? E ele vem numa frequência muito similar ao nosso cérebro. Então ele pode alterar frequências de pensamento. Né? Frequências de pensamento. Ele pode fazer você se tornar uma pessoa irritada, pode tornar uma pessoa obsessiva, pode fazer com que você fique melancólico, que você fique com um sentimento de angústia, sentimento de perseguição em cima de você, e isso tem causado um desdobramento muito tangível no nosso meio, onde as pessoas parecem que falam a mesma língua, mas não se entendem. Fica aqui como um exemplo, né, a última eleição aí, quem é Lula, né, quem era Haddad, era o Haddad e o Bolsonaro. Pô, teve famílias que brigaram e não se olharam mais na cara. Amigos, colegas de trabalho. Quer dizer, olha o estrago que isso faz, porque está deixando as pessoas mais irritadas. E mais à frente, existe um projeto para calibrar essas ondas e implantar pensamentos nas pessoas, né? Tipo, obedeça esse homem, faça o que ele diz, ele é o Messias. Tipo gatilhos, frases. Tipo, frases alguma gatilhos. Coisa que daria um gatilho e você... Exatamente. Tipo, a gente vê em filme... Falcão e o Soldado Invernal. Exatamente, eu pensei isso daí também. A Hydra lá. Falando... a Hydra que... Cara, é um controle mental, né? É um controle mental. Então, eu já recebi relatos dos meus seguidores e pessoas que falam, poxa, eu não estou pensando em nada, estou vendo um filme Água com Açúcar aqui, né? De repente me vem um pensamento assim, né, de por que você não mata o seu vizinho, né? Aí eu falei, pô, do nada, Daniel, tá vindo coisa assim, né? E de repente você olha para um colega seu e fala, poxa, eu não gosto dessa pessoa, você sempre se deu bem com ela, né? E parece que você só precisa de um pretexto, de uma centelha, de um gatilho mínimo, né, para você extravasar toda aquela raiva, aquela ira, e a violência vai aumentando, né, e a divisão vai aumentando em nosso meio, né? Então essa é uma arma poderosa, ela pode influenciar o clima também. O clima? Também influencia o clima. O que, as ondas HAARP? As ondas HAARP, sim, elas podem aumentar, se calibradas da maneira certa, aumentou a quantidade de furacões, né? Aumentou queimadas, tivemos uma queimada na Austrália de proporções bíblicas, né? Que nunca teve, né? Então, furacão, tsunami tem acontecido mais, terremotos tem acontecido mais, vulcão, né? Vulcão. Então, eles podem interferir no clima também, dependendo da calibragem das ondas e da proximidade que essas ondas estão dessas torres, né? Dessas torres principais. Vale lembrar, uma última colocação, que embora a gente passe por situações difíceis, né, aí fica como uma reflexão final, quero lembrar que, acho que foi no século XVII, se não me falha a memória, em Lisboa, era dia de Todos os Santos, todo mundo foi para a igreja rezar, né? Era 9h30 da manhã, estava ensolarado, né? E naquela época Lisboa era como uma cidade medieval, ruas estreitas, muita sujeira ainda, e de repente houve um grande terremoto. Num terremoto, as construções mais altas sofrem mais. Então as catedrais, né, acabaram desabando e matou um monte de gente. Teve incêndio na cidade. Então o povo desesperado, com medo de uma segunda onda de terremoto, correu para a praia, correu para a região litorânea. E o que acontece? Vem um tsunami e mata mais gente ainda. Estima-se que naquela época haviam 200 mil pessoas morando em Lisboa. 80 mil morreram. Aí a gente fica pensando, puxa vida, Deus foi muito cruel, né? Porque matou ali, soterrado, matou no tsunami. Mas a Bíblia diz que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Talvez o tempo daquelas pessoas tivesse acabado. Uma coisa que aconteceu que me chama a atenção é que esse evento promoveu ondas de solidariedade incríveis que nunca teria ocorrido se aquele fato não tivesse acontecido, né? Então teve muitas ondas de amor. Parece que eles quebraram o paradigma das diferenças, né, e tudo mais. Então a gente está tudo junto, no mesmo exército, o exército de Cristo, tem que estar junto. Se tiver agora o Brasil entrar em guerra, né, acabou. Se você é Palmeiras, eu sou Corinthians, a gente não vai brigar mais. Se você é Lula, eu sou Bolsonaro, a gente não briga mais. Tá todo mundo com a mesma farda, lutando pela mesma causa. E a gente tem que pensar assim como uns soldados de Cristo, né? Deixar essas diferenças tolas de lado, né? E vamos ter essa igualdade em Cristo, no mesmo exército, na mesma marcha. Essa é a minha posição. Obrigado, Daniel. Valeu. Eu estou disposto a lutar lado a lado com qualquer pessoa, proteger qualquer pessoa por uma causa maior,
menos a minha sogra que tá morando aqui em casa. Tchau. O óleo da unção, o que eu fiquei de te dar? Esqueci. Ah, tá. Né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É. Então, sempre dá tempo de contar? Claro. Ah, então tempo. beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Você tá com sono já? Então vamos Não. ficar aqui. Até, né? Então beleza. Depois eu vou voltar pro lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? É outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal. Chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles. Eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não está muito reta, você está lutando, aí está se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento pior, sujo. né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que está purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam tratar, o demônio poderia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, Eu sou o demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando à noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente está para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma bem... quebra de... ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos Ah. torcidas, assim, e não caía. Ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, e falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua Pois com é. o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Né? Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Né? Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de Eu distância. também, já. cara. Pô. Mas eu não podia Mas não, deixar você a não menina pode, lá, você é o não cara- posso. Pois e meu nome eu zelar. Exatamente. Né? O nome eu zelar, né? Isso na porta. Você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, Ah. né? Não tava nem perto da porta, não dava nem para correr. Então, e você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz.
Lembra aquela época que rolou uns apagões Sim, na cidade? claro, Foi essa claro. época aí. Ah, tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, vamos chamamos assim, olhos abertos. Porque o bicho vai te atacar. Ah, Só é? olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? É. Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Orar, tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, vou te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, No escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, que a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra, né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda, tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né? Meia mole, eu cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância. Mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio. Já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. É zica. Não faço. Pra quê? O pessoal no chat aqui tá chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. É, cara. Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra, ou então no Kung Fu, velho. Já pensou o cara chegando? Pra entrar nessa comunidade, o que você faz? Você é escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Ah, não é qualquer um. Não, eles me escolheram. Quer entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter. Graças a Deus. Eles escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos. Sangue. E pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão específica. E você não precisou fazer uma série de testes, de provações? Não, eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados, só para entender a doutrina. Né? E o que você entendeu dessa doutrina? Eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento dele, mas que argumento que ele tem para te falar que o diabo é bom? Eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite, né, a pandemia. Deus permite a doença. Deus permite o estupro. Crianças morrem inocentes. Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo. Matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na Irmandade? Não? Eles sempre... A moeda, né, de troca sempre é sangue. Troca com quem? Você está trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade. Em busca Você está dando uma coisa para ela te dar outra, é isso? Para te dar outra. É uma troca. Então, é um preço. Se você dá alguma coisa para essa entidade, ela usa isso para alguma coisa. Esse sangue... É energia vital, eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Se alimentar, sentir bem? Eu vou usar um exemplo claro.
né? Existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém numa idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise é. Você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60. Ou 60 já, se não me engano. Será? É Você 59, né? você vê a Cher, Pô, tá aí. é. Né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né? Nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né? A ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam... a teoria diz o seguinte, tá? Tá. Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E coloca essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome, né? É adrenalina no seu sangue, né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior, né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que de velho. Sim, sim, de criança maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo, né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. É? Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos astecas fazem, né? Não, na antiguidade sim, mas... Mas os dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. Cara, e se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado. Antes eles alugavam crematórios, agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam o sangue, matam e depois crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu. Né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né, na véspera de eu me converter. Então me converti, no dia seguinte eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né, conversei com ela, ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, eu olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava concordando com os pais. Ela não sabia. Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrome. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu... Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ter os traços, né?
Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas. Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, essas pessoas que estão tripudiando a Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa para conseguir alguma coisa. É o que Poder. você falou. E é o que você falou, às vezes são coisas, quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenos. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Não estava querendo ser rico ou ser alguma coisa. Não. Era uma medir poder.